Bom dia, pessoal. Eu estou sem o áudio da mesa, eu não estou ouvindo o microfone da mesa. Agora eu estou. Oi, Paula. Pronto. Rodrigo, obrigada. Pode ficar à vontade. A gente se apresentou, falou sobre o título da sua fala, e agora você pode ficar à vontade. Tá joia? Tá certo, obrigado. Obrigado pelo convite, agradeço a organização. Para mim é um prazer muito grande estar participando desse evento, poder compartilhar um momento com a aula excelente do professor Ari Gadelha e com os demais participantes do evento. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Eu já fiz o upload. Acho que isso. Bem, pessoal, eu queria trazer para vocês um pouco de uma pesquisa que a gente está fazendo no ambulatório de primeiro episódio psicótico do HC-UFPE, que, em verdade, é uma pesquisa simples, que é de um projeto de iniciação científica, mas que traz um retrato do nosso serviço e traz alguns dados originais que têm coisas importantes, coisas interessantes. Ainda está em andamento, então são dados preliminares, mas, basicamente, a gente vai estudar a apresentação de estados prodrômicos e a apresentação clínica do primeiro episódio psicótico. Eu não tenho certeza se a apresentação está... Eu acho que a apresentação não está correta, desculpem. Vou precisar fazer o upload de novo, gente. Quando eu for escolher, acho que eu escolhi errado. Nossa. Deixa eu ver se agora vai. Pronto. Está processando aqui. Bem, eu vou começar falando um pouco para já adiantar que essa ideia do projeto de pesquisa que eu vou comentar, ela surge de um seminário que a gente faz para a residência de psiquiatria do HC da UFPE, onde a gente costuma ter um clube de revista. A gente costuma discutir artigos científicos de neurociência e ensaios clínicos de psicofármacos, mas uma ou duas vezes por ano a gente se debruça sobre obras clássicas da psiquiatria, sobre conceitos já reconhecidos há muito tempo e que informam a gente de modo original sobre os transtornos mais fundamentais da psiquiatria, como a esquizofrenia e os estados psicóticos. A apresentação acabou de fazer o upload. Então, nesse contexto do seminário, a gente estava discutindo uma publicação de 1958 chamada Da Esquizofrenia Incipiente, do autor Klaus Conrad. Essa é a tradução em espanhol, em português talvez ficasse melhor falar sobre a esquizofrenia inicial, que é uma obra, em essência, sobre o primeiro episódio psicótico. Esse autor, ele avaliou 112 soldados alemães que foram admitidos no hospital que ele dirigia durante a Segunda Guerra, após apresentarem um primeiro episódio psicótico. Ele traz todo um alinhamento teórico com outros autores clássicos e, em verdade, ele é um autor original. Ele traz realmente conceitos complexos e que bebe de várias fontes diferentes. Então, realmente, o texto dele é um texto muito interessante de ler e que, dentro da tradição psicopatológica clássica, se entende que ele contribui bastante. A principal contribuição desse autor, como é lembrado, pelo menos, nas maiorias das obras de psicopatologia e de psiquiatria,
é a distinção de várias fases diferentes para a psicose, particularmente para a esquizofrenia. Havendo uma fase prodrômica, que ele chama de trema, e a gente vai explicar melhor o que é esse termo, que tem como uma espécie de sintoma-chave ou elemento principal o humor delirante, que é um conceito também bastante mencionado no estudo da psicose. Isso daí seria o início, seria o começo da sintomatologia, ainda não uma sintomatologia plenamente psicótica, o que viria a acontecer, de fato, nessa fase que ele chama de apofânica, que quer dizer a fase de eclosão, de desvelamento do delírio e da psicose propriamente dita, certo? Então, ele faz essa distinção entre pródromo, basicamente, e é um dos autores originais a descrever esse estado, através de uma chave específica de como ele define. Ele traz ainda outras fases que aí já seriam complicações, vamos dizer, da evolução da psicose, entrando aqui na jogada sintomas catatônicos, níveis maiores de desorganização, havendo inclusive a possibilidade de evolução para catatonia maligna, que é um quadro que existe e é gravíssimo, cursa com instabilidade autonômica, aumento da temperatura, alteração da pressão arterial e pode, de fato, levar à morte, né? Então ele achava que isso seria um dos estádios finais, ou então evoluir para um estádio residual, em que a pessoa permaneceria com alguns prejuízos, que seria o caso da maior parte dos pacientes com esquizofrenia. Então, no contexto dessa divisão que o Klaus Conrad faz, a gente levantou uma dúvida, porque é um tipo de conceituação interessante do ponto de vista clínico, especialmente considerando o trema, essa fase inicial, que é a fase mais reconhecida, vamos dizer assim. E a pergunta foi: será que, a partir desses conceitos clássicos, a gente consegue entremear isso com a prática no modelo atual, com a prática clínica contemporânea, dentro dos conceitos de dimensões sintomatológicas da esquizofrenia, né, dentro dos conceitos do que a gente já conhece de fatores de risco e de antecedentes pessoais que influenciam o desenvolvimento da esquizofrenia, como que a presença desses estados se relacionaria com isso. E, claro, se existe esse estado, se de fato acontece e o quanto acontece. Então, essa curiosidade e essa articulação de conceitos da psicopatologia clássica com a clínica contemporânea motivou o desenvolvimento dessa pesquisa. E, para definir melhor o que foi realmente o escopo da pesquisa, né, que foi essa fase inicial chamada trema, vamos trazer algumas definições. Primeiro, essa palavra trema, que é uma palavra meio esquisita, ela vem da gíria do teatro, que significaria a tensão do ator antes de entrar em palco. Então, é uma espécie de tensão interior, de um estado mais apreensivo, que antecede a apresentação ao público, que antecede a pessoa realmente entrar em palco. A metáfora do teatro para a psicose e para a esquizofrenia, ela também é explorada por outros autores, como, por exemplo, o Binswanger, especialmente no caso da Susan Urban. Ele usa bastante essa metáfora e ela também revisitada pelo Conrad. E ele alega que nessa fase do início da psicose haveria alguns marcadores ambientais, contextuais, de acontecimentos na vida da pessoa que levariam a momentos de muita pressão, de muita cobrança, ou então de reprovação, e, de forma geral, momentos muito tensos, né? E isso daí seria uma espécie de molde para o surgimento da psicose. Esse conceito daqui, ele acena um pouco para o Ernest Kretschmer, que tem o delírio sensitivo de referência, que tem uma coisa aproximada com essas definições. E nesse momento daqui, a pessoa se sentiria exposta, ela meio que estaria indo para os holofotes, sentindo que se torna o centro das atenções, que as coisas começam a acontecer em função dela,
e isso vai desencadeando cada vez mais as interpretações de mundo e o distanciamento da realidade que configurarão mais à frente a própria psicose. Mas o ponto, talvez, principal que ele reforça bastante é que esse momento ele é marcado por um aumento do estado afetivo basal, ou seja, que elementos como angústia, alegria, como sintomas maníacos, a tristeza acentuada, a ansiedade, que isso seria uma tônica, que isso seria um marco importante dessa fase e que teria a ver com esses uma vivência afetiva característica e alterações dessa natureza que são definidoras dessa fase de trema, que levaria a pessoa a uma sensação de campo vivencial estreitado, de redução das opções e dos caminhos que ela pode seguir na sua vida e ficar muito entrincheirada em determinados temas, e o sentimento de que alguma coisa está por acontecer, o sentimento de iminência. Essas são algumas das características principais dessa fase de trema, como definida pelo Conrad. E ele traz alguns outros pontos também, que ele coloca como sendo fundamentais para a gente poder diagnosticar o acontecimento dessa fase de trema. Por exemplo, o que ele chama de comportamentos sem sentido, uma fase de depressão inicial, a presença de desconfiança e o já mencionado humor delirante. Então, vamos ver um pouco de cada item desse, porque eles se tornarão parte dos nossos conceitos operacionais para a realização da pesquisa. Para definir os comportamentos sem sentido, ele exemplifica com vários casos. Ao longo do livro, ele relata diversos dos 112 casos que ele estudou, não todos, mas relata vários, e esse daqui é um dos que ele traz para comentar esses comportamentos sem sentido, que é o caso 28. Nesse caso daqui, é de um militar de baixa patente que alegava que o capitão, que era o superior dele, basicamente implicava muito com ele, o perseguia e, de maneira assertiva, atrasava a ascensão de sua carreira. Então, bloqueava a ascensão da carreira. Isso causava muito desgosto da parte do paciente e uma irritação, e uma tensão começou a se construir nessa relação com o capitão, que o paciente começou a interpretar como sendo uma perseguição por desavença religiosa, por terem opiniões religiosas divergentes. Então, ele começa a atribuir a esse sentido a tensão que ele reconhecia na relação com esse outro homem. Durante uma discussão com o capitão, em dado momento, ele tapou os ouvidos para não ouvir o que ele estava falando. Isso foi considerado uma quebra de hierarquia e ele foi preso diante disso. E o Conrad ele traz especificamente esse momento como sendo o que ele chama de comportamento sem sentido ou de quebra das regras do jogo. É interessante esse termo regras do jogo, porque ele representa mais ou menos uma perda ou uma redução na percepção da normatividade, né, num nível social em que a pessoa, se distanciando da realidade, começa a não conseguir fazer uma leitura que concorde com a leitura das outras pessoas, e nisso daí age de um modo que é considerado inapropriado. Né? Numa esfera mais abrangente, esse conceito vem lá da definição de autismo trazida por Eugen Bleuler, em 1911, também explorada por outros autores, como Minkowski, na perda do contato vital com a realidade, o próprio Binswanger, que comenta uma alteração na esquizofrenia do que ele chama de Mitwelt, do mundo compartilhado, e essa mesma terminologia de regras do jogo também vai ser utilizada pelo Blankenburg, já posterior ao Klaus Conrad, quando ele fala da perda da evidência natural e do senso comum na esquizofrenia. Então, é um conceito que é articulado de modo mais ou menos contínuo por vários autores, de formas diferentes, mas vários autores que
abordaram a esquizofrenia na psicopatologia clássica. Depois que esse paciente ele foi solto, que ele saiu da cadeia, ele piorou da tensão que ele vinha sentindo e entrou em psicose, né? E nesse momento ele sai da fase de trema e de fato psicotiza. Outro elemento essencial do trema, ou pelo menos um elemento muito comum da fase de trema, é o que o Conrad chama de depressão inicial, que ele afirma ser a alteração mais frequente. Então, a gente imagina esse pródromo como sendo uma coisa já semipsicótica, ou que tem no juízo da realidade, que tem na percepção da realidade a sua principal implicação, mas o Conrad diz que muitas vezes o primeiro elemento que surge nessa fase é sintomatologia depressiva, e que pode ocorrer na forma de angústia, angústia de morte, sintomas depressivos de modo geral, tédio vital, ociosidade e vivências relacionadas à culpa. A gente sabe que a culpa é uma emoção fortemente relacionada com realmente a depressão. Então, ele coloca que seria a apresentação inicial mais frequente, né, o que é algo que foge um pouco da lógica mais comum. Outro elemento que ele traz para o trema é a desconfiança. E ele conceitua a desconfiança, primeiro, como sendo algo de vivência afetiva, tá? Então, é um conceito menos ideativo e mais afetivo na compreensão dele. Também um pouco a compreensão do Bloiler para a questão da desconfiança ou da suspicácia, né, da pessoa ficar meio suspicaz, desconfiando de tudo, acha que tem um elemento afetivo aí central, e, de certa forma, na linguagem do Conrad, ele coloca que isso viria de uma espécie de perda de neutralidade do pano de fundo das coisas. Então, a gente tem os elementos visíveis, objetivos, que a gente lida, e por trás tem outras coisas que a gente geralmente desconsidera. Mas, nesse momento do trema, essas coisas que normalmente a gente considera como um pano de fundo ou como coisas que não vão entrar na nossa atenção, isso daí começa a ter um tipo de relevância, começa a aparecer de um modo diferente, e isso gera um certo desconforto e um começo de interpretação diferente da realidade, como se fosse uma superexplicação da realidade, porque esse pano de fundo mais neutro, ele se encontra alterado, ele se encontra, de certa forma, mais engajado com as percepções da pessoa, e esse elemento de desconfiança, ele teria um limite mais ou menos incerto com o conceito de humor delirante. Para a finalidade da pesquisa que estamos fazendo, a gente considerou as duas coisas como uma só, certo? A desconfiança com o conceito de humor delirante. E, por fim, esse conceito do humor delirante, ele é bastante antigo na psicologia, vem da obra Psicopatologia Geral, do Karl Jaspers, que teve a primeira edição em 1913, e desde então foi muito influente. O Conrad, ele é um seguidor declarado do Jaspers. E na palavra em alemão, né, o Wahrnehmung, a gente tem o elemento de humor ou atmosfera e o elemento de delírio. Então, é como se fosse um humor no sentido mais amplo do termo, né, de uma percepção contextual, de uma vivência mais realmente de atmosfera, né, de clima, vamos dizer assim, do que está acontecendo. E o paciente, ele sente que tem alguma coisa no ar, que as coisas estão mudando de sentido, que estão de alguma forma estranhas ou deslocadas, e isso daí vai fazendo com que a pessoa se comporte de modo diferente e comece a ter interpretações novas, né, interpretações outras para a sua realidade.
Nesse conceito de humor delirante, nós temos o conjunto de diversos detalhes que se mostram curiosos, diferentes, inesperados, e isso leva a uma perda de consistência do campo vivencial, uma mudança na fisionomia da situação. Então, o olhar que a pessoa tem para as coisas se torna um olhar que tem um elemento de estranheza, que tem um elemento de distanciamento e de uma necessidade de compreender aquilo, de explicar aquilo. Então, o humor delirante, ele, de certa forma, engloba, né, a parte da desconfiança também, e ele é um dos elementos que nós incluímos para a avaliação dentro do instrumento que desenvolvemos para a pesquisa. Bem, diante de todos esses conceitos, a gente, obviamente, precisa operacionalizar as definições para poder calibrar um time de pesquisadores, uma equipe, né, de avaliadores, que possam determinar se o trema está acontecendo e que tipo de trema que está acontecendo, quais seriam as características principais daquele trema em particular. Então, nós temos essa definição, que foi a definição treinada, né, para a equipe diagnosticar a fase de trema. É um período que antecede o primeiro episódio psicótico, que tem um aumento da afetividade basal na forma de diversas vivências, né, emocionais e afetivas, muitas vezes associado com mudanças no comportamento e nas relações interpessoais, né, com interpretações equivocadas sobre motivações alheias e na percepção da realidade como um todo, essa sensação de estranheza ou de humor delirante. Então, a gente tentou resumir os principais elementos. O Conrad não faz isso no livro, ele não traz uma definição assim fechada, bonitinha. Então, isso é um apanhado das diversas colocações que ele traz para tentar operacionalizar uma definição e viabilizar uma investigação em termos de pesquisa. A proposta da pesquisa foi avaliar pacientes novos do ambulatório de primeiro episódio psicótico do HC-UFPE. Pesquisas anteriores já avaliaram os demais pacientes. A gente queria pacientes novos que pudessem ser avaliados durante o seu episódio, durante o seu primeiro episódio psicótico. Queríamos saber qual a prevalência do trema nessa amostra, se existe alguma associação entre as características do trema e a gravidade clínica do PEP nas suas diversas dimensões, então em termos de sintomatologia depressiva, sintomatologia psicótica positiva, sintomatologia psicótica negativa, o quanto que essas dimensões elas tinham relação com as características e a presença do trema, e também possíveis associações entre fatores sociodemográficos, antecedentes pessoais familiares, com a apresentação tanto do trema quanto do PEP. A gente vai incluir ainda o diagnóstico após 6 meses, esses dados não estão dentro dos que eu vou apresentar, mas vai ser ainda um complemento para essa pesquisa no futuro. Então, exemplificando alguns pontos do instrumento que a gente utilizou, só alguns dos principais, era um instrumento mais extenso do que isso. Avaliamos a duração da psicose não tratada em semanas, a presença ou não do trema, qual era a vivência afetiva dominante do trema, a duração do trema, também sintomas específicos que podem acontecer no PEP, como vivências de influência, tipos de delírios bizarros e riscos de forma geral, como clínico, exposição social, financeiro, de agressividade, de fuga. Aqui também tinha suicídio. Eu coloquei uma versão anterior, não é a versão final, aqui também tinha risco de suicídio. Já os antecedentes pessoais cobriam fatores relacionados à gestação e ao nascimento, assim como da infância do paciente. Como é que foi a socialização, se tinha relato de abuso na infância, se o rendimento escolar era dentro do esperado, se foi criado em meio urbano, são fatores que a gente sabe que influenciam no desenvolvimento da esquizofrenia. O uso de substâncias psicoativas, comorbidades clínicas gerais, né, outros antecedentes psiquiátricos, como histórico de internamentos, tentativas passadas de suicídio, e também
antecedentes familiares, né? Tudo isso a gente incluiu nas análises. A avaliação clínica foi realizada de forma simplificada, para ser tranquilamente integrada na rotina do serviço. Foi utilizada a escala de impressão clínica global, a CGI, na sua versão para gravidade. Então, basicamente, isso daqui é uma pequena escala que vai medir gravidade dos sintomas ou intensidade dos sintomas de determinados domínios, né? Positivos, negativos, depressivos, cognitivos, maníacos, ansiosos, obsessivos, compulsivos. Esses domínios, em parte, eles foram escolhidos porque são importantes, são notadamente relevantes para a esquizofrenia, mas também porque, especificamente para esse uso, a escala CGI tinha comparação, né, positiva, né, com as escalas padrão ouro para esses determinados domínios. Então, é uma escala que tem uma validação em comparação com aquelas que são mais extensas e são as escalas consideradas padrão ouro. Também avaliamos funcionalidade no trabalho escola, vida social e vida familiar, e uso de substâncias, né, psicoativas na vida e durante os últimos 3 meses, particularmente nos últimos 3 meses, sinais de fato de dependência química. E vamos aos resultados preliminares. O que é que a gente tem até então? Os pacientes, até o momento, né, ainda estamos em curso de coleta, né, dessa pesquisa. Até o momento, nós temos 22 pacientes, 18 dos quais apresentaram a fase de trema, como definida naquele conceito operacional da pesquisa. Esse número, esse percentual, ele é semelhante a outros encontrados na literatura. Na verdade, a literatura tem um único estudo sobre isso, que é um estudo de 93, da Alemanha, com N de 267, e que encontrou cerca de 77% de prevalência do trema como o primeiro sintoma, como o início, né, do quadro psicótico. Não é muito distante do que a gente está encontrando até o momento. Então, a maior parte da nossa amostra, sim, apresentou a fase de trema. Esse estudo alemão, ele também investigou as outras fases propostas pelo Klaus Conrad e não verificou consistência empírica dessas fases. A única fase que realmente eles validaram foi a fase de trema dentro desse modelo do Klaus Conrad. O tipo de trema, aqui eu não sei se está aparecendo o nome para vocês, mas em azul seria o trema depressivo, certo? Que foi o mais frequente, de acordo com o que o próprio Conrad afirmou. Ele disse que a depressão inicial era a apresentação mais frequente, então isso concorda com nossos achados. O trema de características maníacas, aqui com 11%, o de características delirantes, ou seja, o humor delirante, 28%, e de características ansiosas, 50%, sendo o segundo mais frequente. Poderia ser escolhido mais de um tipo, então aqui no total ultrapassa 18, que é o número de participantes que apresentaram trema por essa razão. Mas, de forma geral, isso destaca que realmente os sintomas depressivos eles são bem frequentes como sintomas iniciais nessa fase prodrômica. A duração do trema em meses foi categorizada em menos de um mês, entre 1 e 3 meses, 3 a 6 ou mais de 6 meses. E a gente tem uma prevalência mais significativa dos quadros com maior duração. Então, apenas a minoria durou menos de um mês, a maioria durou entre 1 e 3 meses, e 34% acima de 6 meses. Então, é um quadro relativamente prolongado. E é uma fase que, se identificada, certamente pode ser um marcador, né, para a gente pensar em intervenções precoces ou detecção precoce. No livro do Conrad, ele menciona que alguns pacientes que ele avaliou tiveram tremas de duração na casa dos anos, né, 1, 2 anos. Então, realmente pode ser um estado, aparentemente, de duração prolongada, consideravelmente prolongada.
O humor delirante, e aqui entrando nas associações que a gente fez, né, os principais achados desses estudos de associação, estudos de regressão, para ser mais exato, a gente tem com o humor delirante, cuja prevalência foi de 28%, né, representando 5 dos participantes, teve uma associação significativa com sintomas negativos no primeiro episódio psicótico. Então, a pessoa apresentar o humor delirante durante a fase prodrômica, durante o trema, foi associado com a apresentação do primeiro episódio psicótico com mais sintomas negativos, o que também não segue muito uma lógica, porque o humor delirante ele já tem características mais próximas dos sintomas positivos, mas a associação mostra que esses pacientes, quando apresentaram a psicose propriamente dita, desenvolveram de forma mais significativa sintomas negativos. Talvez porque o diagnóstico final, isso a gente ainda vai avaliar, pode ser mais tendente para a esquizofrenia, já que sintomas negativos são mais característicos desse diagnóstico. Aqui tem a distinção dos sintomas após o humor delirante, né, na média da escala CGI, temos aqui todas as dimensões. A gente vê que, numericamente, os positivos e os cognitivos também são superiores ao grupo, né, de outros tipos de trema, sem ser o de humor delirante, mas que no domínio de sintomas negativos realmente foi uma diferença maior e foi o que teve uma associação significativa. Já o trema depressivo, que foi aquele mais frequente, contando com 11 pacientes na amostra, teve uma associação com a duração do trema, no sentido do trema depressivo ser mais prolongado, dele ter uma associação com maior duração da fase de trema antes de apresentar a psicose propriamente dita. Esse é um dado que não tem menção na nossa obra de referência, né, no nosso no arcabouço teórico que a gente está utilizando, mas que, destrinchando aqui os dados, né, os sintomas depressivos em azul, a gente vê que, de fato, se torna mais frequente nos grupos de maior duração, né, do trema, e que, proporcionalmente aos outros tipos, há uma maior quantidade aqui superior a 6 meses, né, e 1 a 3 meses em comparação com menos de 1 mês. Então, aparentemente, além de ser o mais frequente, o trema de característica depressiva ele também é mais duradouro. Já o trema marcado por ansiedade teve uma prevalência de 50%, 9 pacientes na amostra, e esse daqui foi, sim, associado com a presença de sintomas ansiosos. Então, assim, a gente imaginaria que, por exemplo, o trema depressivo meio que tivesse uma contiguidade, tivesse uma continuação com a apresentação do primeiro episódio psicótico, sendo esse mais marcado também por sintomas depressivos. Não foi isso que aconteceu. No caso do humor delirante e do trema depressivo, não foi isso que aconteceu. A apresentação do primeiro episódio psicótico foi mais relacionada com outros domínios de sintomas. Mas no caso do trema ansioso, houve essa continuidade. Então, os pacientes que tiveram mais ansiedade durante a fase de trema, eles continuaram com mais ansiedade na fase da psicose propriamente dita, né? E ansiedade, muitas vezes, é uma coisa que a gente tem que tratar à parte, além de tratar a psicose em si, é algo que é bastante desconfortável, imobiliza muito o paciente, então esse é um dado também relevante que a gente pode esperar que esses pacientes que já têm uma apresentação mais ansiosa precisem dessa abordagem também na fase psicótica propriamente dita. Então, os pacientes que tiveram trema ansioso, eles tiveram numericamente também mais sintomas positivos, as demais áreas foi mais ou menos igual, mas, de fato, nos sintomas ansiosos, a gente teve aqui uma média que foi mais do que o dobro, comparado com um grupo de outros tipos de trema. E, por fim, um dado interessante e que, de certa forma, tem sua correlação com a literatura, é que os pacientes que tiveram uma baixa socialização na infância, que tiveram dificuldade de socialização na infância,
no caso foram 8 pacientes, eles tiveram associação maior com a presença de sintomas positivos e com a gravidade geral do quadro, na CGI, né, de avaliação global. Então, os pacientes com esse histórico na infância tiveram quadros mais difíceis, quadros mais intensos durante a fase psicótica. A gente vê aqui que em todos os domínios, numericamente, esses pacientes foram mais sintomáticos, né, tiveram sintomas mais graves, mas realmente no domínio de sintomas positivos e no domínio de sintomas gerais, né, no quadro global deles, a gravidade foi maior. Também um pouco aqui nos sintomas cognitivos, mas isso não atingiu significância. Então, é um histórico importante da gente ter, um antecedente importante da gente ter, e que pode também influenciar o modo como se apresenta o quadro agudo de um primeiro episódio psicótico. Então, resumindo os nossos achados, o trema esteve presente em 82% da amostra, que é uma prevalência próxima ao que já foi encontrado em outros estudos. O trema depressivo foi o mais frequente, como esperado, 61%, e associado com maior duração. Características do trema, como a presença de ansiedade e humor delirante, foram preditivas de maior gravidade clínica do primeiro episódio psicótico, no caso de maior intensidade de sintomas de ansiedade e sintomas negativos, respectivamente, e um antecedente pessoal, que foi a baixa socialização na infância, foi preditivo de maior gravidade clínica do PEP, no sentido dos sintomas positivos e da gravidade geral. Então, esses foram os dados que eu queria apresentar para vocês, né, trazendo aí um retrato dos pacientes do nosso serviço e também algumas informações que a gente tem buscado, tentando associar, né, tentando aliar a perspectiva psicopatológica com a perspectiva clínica atual, né, e tentando fazer uma ponte entre essas duas tradições. Joia. Rodrigo, escuta? Estou escutando. Pronto. Obrigada, Rodrigo, pela sua fala. Muito boa, muito esclarecedora. Muito bom ver essa pesquisa lá no PEP. Também eu tenho atividade lá no PEP, de extensão. Nós temos um tempinho para perguntas, não muito tempo, devido ao atraso do evento hoje. Mas eu queria dar uma olhadinha aqui no chat. Tá bom, Rodrigo? Eu tenho umas perguntas também, mas eu não sei se vai ter tempo. Mas vamos lá, vou priorizar o pessoal. Deixa eu cantar para você. Aqui tem uma pergunta, vou ler como está aqui no Instagram, tá, gente? Da Tatiana, que ela coloca quais seriam as intervenções precoces que pensamos ser efetivas. Né? Tratar uma possível depressão, por exemplo. Uhum. Assim, eu acho que a principal intervenção que pode ser feita é a detecção precoce, né? A gente entender que, às vezes, um quadro que tem essa predominância de humor, ele pode ser o preâmbulo para um quadro, de fato, psicótico, né? E existe uma discussão, e essa discussão é trazida na obra do Conrad, que, assim, como é que a gente pode interpretar esse fenômeno de sintomatologia depressiva no pródromo psicótico? Isso quer dizer que é um episódio depressivo, ou seja, é uma comorbidade frequente da psicose que haja uma depressão, ou isso é parte dos próprios sintomas psicóticos? Isso daí, na verdade, está incluso no que a gente entende como a apresentação da esquizofrenia, por exemplo, e a gente já deveria abordar isso como sendo, de fato, uma psicose. Essa discussão está em aberto, né? E, assim, não é uma coisa preconizada ainda você, por exemplo, medicar pessoas que estão em pródromo, mas isso já aponta a gente para uma detecção mais precoce, uma vigilância maior, orientação para o paciente, orientação para a família, né? É algo que a gente já pode antecipar alguns cuidados.
Joia, tem muitas questões, assim, acho que está em torno disso, Rodrigo, do que você até, né, respondeu agora. Tem aqui uma questão que você também, se você poderia dar alguns detalhes sobre a relação do tema cognitivo com o PEP, né, porque a literatura vem caminhando muito no sentido de mostrar como que a reserva cognitiva ela é importante para pensar o prognóstico, né, do surto psicótico. Aí eu queria saber como é que tu vê isso, assim, em cima dos teus resultados desse estudo. Uhum. Teve um resultado que, na verdade, foi uma tendência, não foi significativo, certo? Mas foi uma tendência que eu achei interessante e que talvez seja algo que, com o aumento da amostra, a gente possa verificar melhor, que é uma tendência na associação de antecedente familiar de TEA, de transtorno do espectro autista, com uma apresentação do PEP com mais sintomas cognitivos, né? E também levantando aí essa questão, né, até da superposição genética entre o TEA e a esquizofrenia. Então, a gente sabe que essa apresentação com mais sintomatologia cognitiva, ela traz um pior prognóstico, ela traz funcionalidade reduzida, ela traz uma dificuldade maior para esse paciente conseguir atingir uma recuperação. Então, é algo que exige um estímulo, é algo que exige um cuidado direcionado para isso, e a gente tem que estar pronto para detectar essa parte, né? Assim, isso é uma dimensão muito válida da gente examinar. Não é algo que entre, muito embora, como o professor Ari falou, já conste lá no conceito de Kraepelin alterações cognitivas, isso daí não é um conceito que se manteve perene na psicopatologia clássica e nas formulações iniciais da esquizofrenia como sendo relevante ou como sendo um dos elementos centrais. Mas a gente sabe hoje em dia que e é uma coisa que a gente precisa ter uma atenção específica e uma avaliação específica também para poder dimensionar o quanto que isso acontece. Tá joia, Rodrigo. Muito obrigada. Não sei se alguém aqui gostaria de fazer uma pergunta. Manuel, você vem para cá? Vamos voltar. Aí a gente encerra certo cuidado da vida. Encerra esse bloco. Se puder repetir, talvez no outro microfone, Aline, se puder repetir, porque o áudio desse microfone não tá legal. Ok, professor Rodrigo, escuta melhor? Tá okay. Um pouco melhor, sim. Tá, então, eu fiz a seguinte pergunta. Eu tenho um paciente indireto. Eu tenho um paciente que é uma mãe, que tem um filho com 30 anos, que teve o primeiro surto com 16 anos em função do uso de maconha, por exemplo. Então, esse paciente teve o primeiro surto e vários outros surtos, aí entrou em uma situação, muito permanentemente, depois 2, 3 anos é que ele começou a ser medicado adequadamente. Só que ele nega completamente, ele não quer ir ao médico, ele não vai ao médico, aí é uma coisa muito difícil. E a medicação é feita através da alimentação de forma oculta, ele coloca lá. A minha pergunta é, dentro disso, desses estudos, se tem algo que pudesse ser melhorado nisso diante dessa negação. Se tem algo que pudesse ser feito com uma medicação involuntária, se tem alguma coisa, algum estudo nesse sentido, por conta dessa negação. Aí eu vejo que isso se repete em outros pacientes. Eu tenho outros pacientes que têm familiares assim, e que isso vai se repetir. A pergunta seria nesse sentido. Uhum. É uma situação difícil, né? É um desafio. E, assim, além de questões técnicas, também levanta questões éticas, né? De como que a gente pode atuar diante de um caso que o paciente não concorda, ou que o paciente não tem um insight. Mas, assim,
se é uma situação em que ele está tendo um prejuízo claro, né, se ele tem um déficit no seu potencial de vida, né, e às vezes, né, momentos de agressividade ou outras formas de risco que podem estar associados com um quadro psicótico, isso justifica que a gente tome atitudes que vão para além realmente do consentimento, né? Mas, assim, isso é um julgamento que tem muito a ver com o contexto do que a pessoa está apresentando, né? Assim, não tem uma regra geral do que fazer. É algo que também envolve uma conversa com a família, né, com os responsáveis, né, um entendimento com eles e o quanto que eles acham que isso é necessário, que isso é válido, mas alguma das alternativas seriam realmente formas de internamento, cuidados mais intensivos, por exemplo, hospital-dia, que possibilitassem a gente a tentar intervenções mais assertivas para garantir o cuidado do paciente, entendeu? Mas a métrica do quanto que isso vai ser aplicado ou não, certamente é o tamanho do prejuízo que ele tem e o risco que ele apresenta. Havendo isso daí, justifica mais intervenção. Havendo menos disso, justifica menos intervenção. E havendo diálogo, né, e assim, a aliança com a família e os cuidadores. Obrigada, doutora. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, gente. Foi um prazer participar. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Tá certo. Então, gente, a gente vai passar agora para um intervalozinho, mas antes eu tenho alguns avisos para vocês que estão aqui, mas também para o pessoal que está assistindo online. Primeiro, a atividade ela vai se manter presencial, tá? Hoje teve essa questão de não puderam vir por conta das chuvas na região metropolitana do Recife. Mas a nossa atividade ela vai se manter presencial, porque os palestrantes já teriam de toda forma presencial. O Rodrigo é uma dessas pessoas, o Ari não, está em São Paulo. E o Frank, que é o nosso convidado da Noruega, vai estar aqui agora à tarde, aqui mesmo, presencial, tá? As chuvas diminuíram, a gente vai poder fazer isso. Também vamos mudar essa forma de apresentação online, tá? A gente não vai mais fazer pelo Instagram, então o pessoal que está assistindo, fica de olho no e-mail, no WhatsApp e aqui mesmo no Instagram do Webinars, que a gente vai mandar o link para vocês assistirem, tá? Próximo aviso é o pessoal que está aqui, né, que ainda não fez o credenciamento, vai lá fora rapidinho, antes do coffee break, para fazer certos credenciamentos, pegar caixar e a gente organizar, tá joia? E vamos ter um coffee break também. A gente volta, como nós estamos atrasadinhos, né? A gente volta às 11h40 aqui, tá? A Isabela, que é a próxima palestrante, começa às 11h40, seguida da professora Maria Lúcia. E, enfim, devagarzinho a gente vai organizando o horário, tá bom? É isso.